Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e também podcast F1 Brasil. E a gente está na nossa série das temporadas e adivinha, chegou o ano agora de 2013. É um ano que aconteceu bastante coisa, assim, muitas confusões, algumas corridas muito dramáticas. É um ano que vai acabar ficando marcado pelos recordes que o Sebastian Vettel bateu. É um ano também que é a despedida dos motores V8 da Fórmula 1. Então, despedida também da Red Bull campeã e do Vettel campeão e assim por diante, né? Então é um ano que foi muito legal de você acompanhar as corridas em si, mas é claro que teve um domínio muito grande do Sebastian Vettel, beleza? Então esse vai ser o nosso tema de hoje, vamos falar dos carros. Teve a vitória do Kimi, é o primeiro ano do Lewis Hamilton na Mercedes, então a gente tem bastante coisa aí para falar. Então é o seguinte, só lembrando que esse aqui é o nosso Instagram, @rodacomroda PF1BR. Tem também o nosso Twitter, para você seguir lá, que é o @podcast F1 Brasil. E também você não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha aí no vídeo, dar o like, chuva de likes, né? E se você quiser, você pode ser membro do canal. Você aperta esse botãozinho ali, seja membro, que funciona como se fosse um apoia-se, sim, do YouTube, que você contribui mensalmente aqui e você ganha regalias. Quem for da categoria máxima, que é a categoria campeão mundial, faz parte do grupo de WhatsApp comigo, que é o grupo Roda com Roda Oficial. Então, meus amigos, colocadas essas nossas coisas, vamos falar então desse nosso ano, né? Essa imagem lindíssima aqui do Sebastian Vettel, que eu acho que é a que mais... Uma das imagens, na minha opinião, mais bonitas da história da Fórmula 1. Foi no dia que ele foi campeão mundial, que ele fez uns zerinhos lá, né? E na minha opinião, uma imagem lindíssima, né? Foi no Grande Prêmio da Índia aí desse ano. Então, assim, esse ano foi o último ano de Felipe Massa na Ferrari. Então, cadê a fotinha do Felipe Massa? Tá aqui. Para 2014, o Felipe ia embora para Williams, Mercedes, só que, como esse foi o último ano dos V8, ninguém imaginava que o motor da Mercedes ia ser tão bom, né? Então, no fim das contas, o Felipe Massa acabou tendo um ano sensacional ali em 2014 com a Williams. Esse ano não foi nada sensacional na comparação com o Fernando Alonso, mas a gente vai então falar disso aí na sequência. Último ano também do Mark Webber na Fórmula 1, ele se despediu em Interlagos, depois ele iria para Porsche, né, no Mundial de Endurance. Acabou que não conseguiu vencer as 24 horas de Le Mans, mas foi campeão em 2015. E claro, último ano dos V8, né, os carros que marcaram aí uma era, né, que começou em 2006, né, 2005 foi o último ano dos motores V10, para 2006 foram esses V8, 2.4, motor que assim não é um motor de parar o trânsito, mas ele era bacana porque ele ainda tinha aquele caráter mais anos 90, ali começo dos anos 2000 da Fórmula 1, porque ele tinha um som mais agudo, berrava mais alto e tal. E também, para o ano seguinte, ia começar os V6 híbridos que estão até hoje, se você está vendo o vídeo agora em 2020, né? Para esse ano, o escapamento Coanda, que a gente explica no vídeo anterior, lá de 2012, continua liberado, né? A FIA resolveu, já que ia ter que todo mundo desenvolver tudo de novo, eles resolveram deixar, então, como estava em 2012. Então, o escapamento, quem quiser veja no outro vídeo lá, né? Que você usa o efeito Coanda para o fluxo do ar do escapamento seguir a superfície ali e ajudar a selar o difusor. E assim, primeira coisa das regras desse ano. A FIA, ela autorizou um painel de modéstia. O que é um painel de modéstia? Painel de modéstia é meio que uma piada, né? Porque painel de modéstia é isso daqui, ó. Quando você tem uma mesa, você vai ter as moças que trabalham, que elas podem estar de saia, por exemplo, né? Ou de roupa curta. Então, para manter, né, modesty em inglês, a palavra modesty pode significar modéstia, mas pode significar pudor também. Então, esse termo modesty panel, painel de modéstia, é um termo lá da marcenaria, um começo lá do final do século XIX, começo do século XX, quando as mulheres começaram a trabalhar em escritório. Então que foi criado o Modesty Panel. Mas por que eu estou falando disso? Porque a FIA quis evitar essa desgraça aqui. Essa aqui é a Mercedes de 2012. Olha o degrau no bico.
parece que os caras estão tirando sarro da nossa cara. Essa aqui é a Ferrari de 2012, também esse degrau que, né, os engenheiros fizeram o que eles tinham que fazer e não se preocuparam nenhum com o carro não ser feio. Então a FIA autorizou para 2013 que tivesse o painel da modéstia, ou seja, as equipes podiam usar, ó, olha a diferença, esse aqui é o carro de 2013, a equipe ela podia usar um painel aqui que juntasse aqui a altura do degrau mais alto com o resto do degrau para não ficar uma coisa tão terrível, né? Então ficou assim o carro para 2013, ó, 2012, degrauzão, 2013 com o painel de modéstia, 2012, 2013. Ferrari 2012 com o degrauzão e painel da modéstia. Então assim, o degrau existe, só que ele é feito uma ponte ali com essa peça de marcenaria chamada painel da modéstia. Bom, esse ano foi o ano que o Kimi, assim, ficou uma injustiça do vídeo anterior, que é que eu não falei do terceiro lugar do Kimi em 2012, porque 2012 foi um ano que aconteceu tanta coisa, né? Com certeza vai ser um dos vídeos com maior número de visualizações aqui do canal, e esse vídeo a gente acabou deixando uma coisa ou outra de fora, e uma delas foi não, assim, prezar o Kimi pelo que ele fez em 2012, né? O ano que ele estava voltando, lembrando que ele ficou fora em 2010, 2011, fazendo rally e tal, foi demitido da Ferrari no final de 2009, e ele voltou para essa Lotus aí, para a Fórmula 1, e fez uma temporada maiúscula, né? O Kimi, o que ele fez em 2012, de chegar em terceiro lugar no campeonato, a gente até faltou a gente falar isso no vídeo anterior, foi o ano que ele ganhou lá em Abu Dhabi, né? Leave me alone, I know what to do. Just leave me alone, I know what to do. E para 2013 ele ainda estava na Lotus, então, mas eu queria deixar registrado isso, que muita gente nos comentários, né, vão dizendo aí o que vocês acham que faltou sempre nos comentários. Acho que valia a pena eu mencionar isso, né? E em 2013... nas 5 primeiras etapas, o cara que mais conseguiu ficar próximo do Sebastian Vettel no campeonato foi o Kimi. Ele vence a primeira etapa, né, lá na Austrália, um desempenho sensacional na estratégia de pneus, né, com a calma que o Kimi tem de executar a estratégia, e ele começou líder, mas daí já na segunda corrida o Vettel assume a liderança do campeonato, só que até a quinta etapa o Kimi consegue levar ali o Vettel na honestidade, sabe? Depois de 5 etapas, o Kimi está apenas 4 pontos atrás do Sebastian Vettel. Então, essa é uma das coisas que acho que é importante a gente falar, né? Então você olha aqui nas 5 primeiras corridas, ó, o Kimi foi um primeiro, um sétimo, segundo. Então, sensacional, né, o que o Kimi fez nesse ano. Talvez ele no final da temporada ele acabou dando uma caída, porque ali no Grande Prêmio da Índia já tem aquela treta que o cara fala Kimi, get out of the fucking way, e daí ele abandona, bate logo no comecinho em Abu Dhabi, e nas últimas duas ele não participa, mas é possível, note que ele ficou apenas 6 pontos atrás do Lewis Hamilton e apenas 16 pontos atrás, acho que eu estou na frente aqui, né, estou na frente, deixa eu me mudar aqui de lugar, e ficou apenas, ele ficou apenas 6 pontos do Lewis Hamilton e apenas 16 pontos do Mark Webber. Então, talvez pudesse ser um pouco diferente nesse final de ano se ele tivesse participado dessas últimas 2 corridas. Ele foi operar a coluna, né? Então, assim, primeira corrida, o Kimi, eu queria deixar isso... E a partir da 6ª etapa, então, daí o Vettel começa a se distanciar, né? Porque em Mônaco, o Kimi tem uma batida com o Pérez, né? Que ele xinga o Pérez e tal, ali na saída do túnel, e o Vettel consegue um segundo lugar atrás do Rosberg. Então aqui o Vettel descola bem, e daí o Vettel nunca mais olha para trás, né? Então, mas fica registrado que no começo do campeonato o Kimi foi muito bem. Bom, das 19 corridas foram 11 poles da Red Bull, 8 poles da Mercedes, né? Nesse ano já existia o podcast F1 Brasil e eu usava muito esse termo leoa de treino para a Mercedes, porque a Mercedes, o que acontecia é que na corrida eles devastavam os pneus traseiros, então eles acabavam, e esse é um ano que, assim, principalmente na primeira metade, chegava a ter estratégia de 4 paradas, né? Então você tinha às vezes todo mundo fazendo 4 paradas, chegou a ter corrido com mais de 80 pit stops, né? Na época que o pneu Pirelli era uma coisa
que se destruía. E a Mercedes conseguiu 8 poles no ano. Então é o primeiro ano que a Mercedes foi mesmo aquela Mercedes que viria a ser a partir de 2014, assim, uma Mercedes que lutava por vitórias, por poles e tal, né? Então você olha aqui, ó, as poles, ó, o Hamilton pole na China, depois Rosberg 3 poles seguidas no Bahrein, Espanha e Mônaco, Hamilton 4 poles seguidas, Silverstone, Nürburgring, Hungaroring, Bélgica. Então, a Mercedes, só que ela tinha essa fama, né, que a gente fazia essa piada, que era, tinha aquela história que era leão de treino, né, o cara que ele vai bem no qualify, mas na corrida não entrega tanto, então tinha essa história da Mercedes leoa de treino, né. Das poles da Mercedes, dessas 8, foram 5 do Hamilton, 3 do Rosberg, e das poles da Red Bull, das 11, foi Vettel 9, Weber 2, então 9-2 para o Vettel, 5-3 para o Hamilton. Detalhe, não teve nenhuma pole da Ferrari, nenhuma da Lotus, nenhuma das outras equipes, né? Então todas as poles do ano foram divididas entre Red Bull, 11 poles, e 8 poles da Mercedes. E nas vitórias, como é que foi? Aí foi diferente, foi 13 vitórias da Red Bull e 3 da Mercedes apenas, 2 do Rosberg e uma do Hamilton, né? Então, em vitórias o Rosberg prevaleceu, e daí tem 2 do Alonso e uma do Kimi. Então são 13 vitórias da Red Bull, 3 da Mercedes, 2 da Ferrari e uma da Lotus, né? E teve, claro, o problema dos pneus, né? Isso assim, eu não trouxe aqui o livro do Adrian Newey, mas assim, o Adrian Newey explica muito bem a temporada 2013, né, no livro dele. Então finge que eu estou lendo, porque eu li agora há pouco, só que larguei o livro lá na sala. Ele fala assim, 2013 foi um ano que a gente teve problema com os pneus, o carro era muito parecido, né, a RB9 era muito parecida com a RB8, só que os pneus eram tão assim imprevisíveis, eles se destruíam de uma maneira tão absurda que a gente não conseguia ter uma consistência, né? Só que acontece que chega o Grande Prêmio da Inglaterra de 2013, né? Que é o Grande Prêmio que acontece isso aqui. Aê! Que vários pilotos têm o pneu que explode, né? Na época do podcast F1 Brasil, eu falei que a Red Bull te dá asas e a Pirelli te dá boom, né? Explosões. Era o título do nosso programa. Então, como esses pneus explodiram de maneira dramática no Grande Prêmio da Inglaterra, a Pirelli resolveu voltar a fabricar o pneu da maneira que ele era fabricado em 2012. E dali para frente o Sebastian Vettel nunca mais olhou para trás. Então o Adrian Newey, ele fala que essa história do pneu foi totalmente assim, dali para frente nunca mais aconteceu nada. Então você note aqui, ó, Sebastian Vettel, ele nas 8 primeiras corridas ele tem 3 vitórias, tudo bem. Mas daí acontece o Grande Prêmio da Inglaterra, onde explodem os pneus e a Pirelli muda a construção para o ano anterior, para ser igual a 2012. E olha aqui o que acontece, Sebastian Vettel vence 10 corridas e um pódio na Hungria. Então nós temos um divisor de águas aqui após a 8ª etapa, que foi o Grande Prêmio da Inglaterra, por causa da explosão do pneu. Não é essa. Que aconteceu não só aconteceu com outros pilotos também, né? Mas o Hamilton, ele fez a pole nessa corrida e ele estava liderando e explodiu na liderança o pneu, né? Então daí quem ficou com a vitória foi o Rosberg, que vinha em segundo, que tinha largado também ali entre os primeiros lugares. Então esse problema dos pneus, né, o próprio Adrian Newey fala que foi uma coisa que mudou, foi muito decisiva. Bom, Red Bull RB9. Então, como eu falei, é um carro muito baseado no carro do ano anterior, na RB8, que foi campeã também, né? A gente tinha essa cor roxa aqui, que era da Infiniti, né? Porque é Renault Nissan, né? Então, e a Infiniti é a divisão de luxo da Renault. Então, nessa época era uma lua de mel completa, né? Entre a Renault e a Red Bull, porque a Renault ajudou muito na história do difusor soprado, de você ter o lance do escapamento soprar mesmo quando o piloto tira o pé do acelerador, assim por diante. Então, essa época era uma lua de mel completa, né? Que para o ano seguinte a gente sabe que o motor derretia sozinho, o V6 turbo da
da Renault foi muito ruim, né? Então foi o quarto título seguido, tanto de construtores como de pilotos, né? O tetracampeonato de construtores, tetracampeonato Sebastian Vettel. Foi um início de ano mais problemático, como eu falei, um pouco por pneu, um pouco porque muita gente já tinha se dedicado ao carro de 2013 antes, mas assim, o Vettel, a partir de Mônaco, ele nunca mais olhou para trás. E o Mark Webber não teve nenhuma vitória, né? Ele teve 2 poles durante o ano e 7 pódios, mas não venceu nenhuma. E em qualifying das 19 corridas foi 17-2 para o Sebastian Vettel. Então essa daqui é a Red Bull RB9 Renault, última é Red Bull Renault com motor, como que se chama? Motor V8. Essa Ferrari aqui se chama Ferrari 138. Eu acabei até que eu nem olhei qual que é a etimologia, né? Porque lembra que a Ferrari ela tinha aquela sequência, né? F2004, 2005, né? F2007, 2008. Só que de repente eles começaram a inventar moda, né? F60, F10, né? F150 Itália. E essa daqui é daqueles nomes criativos da Ferrari, F138. Creio, se for para eu tentar adivinhar, digam aí, né, vocês, mas F138 deve ser 13 do ano e 8 de V8. Posso estar completamente errado porque eu não pesquisei isso. Então foi assim, essa Ferrari ela começou o ano, lembra que em 2012 o Alonso quase foi campeão, perdeu por 3 pontos. Um dos maiores desempenhos de um piloto na história da Fórmula 1, na minha opinião, Alonso 2012, comparável a Senna 93. Muita gente falou isso nos comentários do vídeo de 2012 e eu concordo. E é engraçado que aquela F2012 ela não conseguiu nem ir para o Q3 no começo do campeonato. E essa daqui já não, ela foi muito melhor. Então o começo de ano trouxe agouros melhores, foi um início mais auspicioso, mas acabou que ela nunca conseguiu enfrentar a Red Bull de igual para igual, né? Então esse daqui é o Felipe Massa com a F138 e o Alonso com a F138 também. Então o Alonso ele teve 2 vitórias e mais 7 pódios, né? E ele foi vice-campeão ainda nesse ano, né? Então um desempenho sensacional do Alonso. Em qualifying o Felipe Massa não foi tão mal assim. Foi 10-8 para o Alonso. Então, é 10-8 porque teve um qualifying que o Felipe Massa não participou, que é aquele de Mônaco que a gente vai mostrar ali. Então, em qualifying você sabe que o Felipe Massa foi bem, mas se você for olhar aqui nos resultados, ó, Felipe Massa teve um pódio na Espanha e só. Então foi um único pódio no ano inteiro para o Felipe Massa, né, que estava de saída para a Williams. Próximo carro que a gente tem que falar é essa belezura aqui, ó. Isso daqui é uma desgraça. Meus amigos, McLaren MP428. Vocês lembram que a McLaren lutou pelo título? Em 2010, o Lewis Hamilton chegou na última corrida lá do Alonso, Petrov, Vettel. O Hamilton ainda chegou com chances matemáticas. E em 2012 é porque aconteceu algumas intercorrências, mas o carro de 2012 ele tinha fechado dobradinha no grid de largada da primeira corrida e da última corrida. E sendo que venceu corridas como Monza e Hungaroring, ou seja, circuitos díspares, né? Circuitos de altíssima velocidade e de baixíssima velocidade. Só que assim, né? A McLaren é aquela estrutura de comando dela, matricial, que a gente fala lá nos vídeos mais antigos dessa série, assim, que a gente fala do livro do Adrian Newey, que ele fala que o Ron Dennis ele nunca mais quis confiar num projetista só, então ele criou uma estrutura matricial. Em vez de ser uma pirâmide que tem um chefão e comanda todos os outros departamentos, não, os departamentos eram independentes, aquela coisa toda. E daí eles tiveram a ideia de fazer o carro de 2013, que é esse aqui, a MP428. Fez um carro com a suspensão dianteira copiando a Ferrari 2012, ou seja, a Ferrari teve tanta dificuldade com a suspensão pull rod, né? Vocês vejam o vídeo de 2012, eu não vou explicar de novo o pull rod, né? Mas o pull rod vai muito bem atrás, porque você coloca os elementos da suspensão no assoalho do carro, isso ajuda muito na aerodinâmica, mas você usa push rod na frente, porque você quer que os elementos da suspensão fiquem mais altos, né? Ali mais próximos do bico do carro mesmo, para você não precisar colocar coisas mais para baixo. Bom, resolveram fazer pull rod, copiar uma ideia péssima da Ferrari, que a ideia péssima da Ferrari, ela copiou da Minardi de 2001, então assim, ninguém entende porque é isso. E aí a McLaren
sei lá, disseram que não tinha mais como extrair mais nada do carro de 2012, então vamos fazer um carro completamente novo para 2013. O que aconteceu em 2012? O Hamilton abandonou várias corridas e a McLaren perdeu Lewis Hamilton por causa da falta de confiabilidade. Lembra que a gente contou a história do Niki Lauda, que ele rezou para a McLaren quebrar. O Hamilton abandonou o Grande Prêmio de Singapura na liderança, quebrou o câmbio. Abandonou o Grande Prêmio de Abu Dhabi na liderança, porque quebrou o câmbio, isso em 2012, né? Quebrou, aliás, perda de pressão de combustível. Então Hamilton foi embora, veio Sérgio Pérez, né? Grande promessa em 2012, quase tinha vencido o Grande Prêmio da Malásia de Sauber e tal, então parecia que o Pérez ia fazer acontecer na McLaren. E o que aconteceu? A McLaren fez um carro extremamente confiável, só que extremamente lento, né? O carro não foi a lugar algum. Foi o primeiro carro da história que os dois pilotos foram classificados em todas as corridas, então não teve nenhum abandono, não teve nada. Se você olhar aqui, ó, McLaren e Mercedes, quinto no campeonato, ó, todo mundo tem resultado, né? Não tem nenhum hatch, nenhum nada. Algumas vezes eles abandonaram nas últimas voltas, mas se você completou mais do que 90% da distância, você é classificado, né? Então esse carro extremamente confiável, porém extremamente lento. Entre 2005 e 2012, a McLaren sempre foi segunda ou terceira no Mundial de Construtores. Teve um ano que ela foi lá excluída, mas ela tinha até ficado em primeiro na pontuação, na verdade, né, em 2007, lá, o ano da treta do Nigel Stepney, do Spygate, aquela coisa toda. Mas dessa vez caiu grande, caiu de 2005 a 2012, sempre foi segunda e terceira. Para 2013 ficou em quinto lugar nos construtores. Então, assim, nenhum pódio a MP428, nenhuma pole a MP428 e nenhuma vitória. É o pior desempenho da McLaren até então em 33 anos. Mal eles sabiam que ia vir a Honda depois, né? Então, desde 1980 que a McLaren não ficava sem pódio. Então, foi 33 anos. E a primeira temporada sem vitórias desde 2006, né? Aquele ano que Alonso e Schumacher comandaram a temporada e a McLaren não teve nada. A gente gravando isso aqui em 2020, né? Se você for um Android que está ouvindo esse programa lá daqui a 100 mil anos, que não existe mais humanidade, daí você saiba que em 2020, que eu estou gravando esse vídeo, a última vitória da McLaren permanece sendo a do Button em Interlagos em 2012, né? Desse ano aqui para frente, a McLaren nunca mais venceu uma corrida. Em qualifying, o Pérez venceu o Button por 10-9, então assim, tem gente que fala, o Pérez foi para a McLaren, foi muito mal. Ele chegou numa equipe que o Button já estava instalado, mas você vê como o Pérez é um cara rápido, um cara competente, né? Em qualifying ele acabou prevalecendo sobre o Button 10-9. Em pontos o Button acabou indo melhor, conseguiu melhor. O resultado foi o Button, acho que um quarto ou quinto lugar. E em pontos o Button foi 73-49. Lotus E21. Eles mudavam muito porque já não era mais Renault, né? Então eles usaram o E de Anston, né? A gente tem que lembrar que essa equipe Lotus aí não tem nada a ver com a Team Lotus, né? Aquela do Ayrton Senna, aquela era a equipe lá do Colin Chapman que ficava em Norfolk, não tem nada a ver. Essa equipe de Anston aqui é a antiga Benetton, né? A Benetton que depois virou Renault. Depois a Renault foi embora, virou essa Lotus, que não é bem a Lotus, mas usava a pintura da Lotus, e depois voltou a ser Renault de novo. Então, essa é a equipe de Anston, é a cidade dela. Então, por isso que chama E21 esse carro. Então, o Kimi vence a primeira etapa em Melbourne, seria a única vitória da temporada. Eu lembro que o James Allison, que era o engenheiro na época, falou que o Kimi ele só deixou as rodas traseiras patinarem 2 vezes durante a corrida inteira. Então, assim, que o desempenho do Kimi, a precisão dele na direção sempre foi impressionante. O único carro que não usou o painel da Modestia, eles acharam que ia ser um peso que eles não queriam colocar ali no bico. E o projetista, como eu disse, era o James Allison, né, que depois foi da Ferrari, fez aqueles carros que até o Vettel chegou a lutar pelo título, e hoje em dia ele é da Mercedes, né, dominadora. E no total foram 1 vitória e 13 pódios, né, sendo que o Groselha nesse ano foi muito bem. Foram 8 pódios do Kimi e 6 do Grosjean. No qualifying, o Kimi venceu o Grosjean por
10-9. Então esses anos do Grosjean de 2012, 2013, ele era muito rápido, era um piloto que prometia muito. 2012 ele aprontou demais, né? Foi suspenso, aquela coisa toda. 2013 ele foi um pouco mais comedido e conseguiu 6 pódios, né? Então, e a equipe ficou em quarto lugar nos construtores, na frente da McLaren, né? Você pode notar aqui que foi Red Bull, Mercedes, Ferrari, Lotus, McLaren. E note que Lotus 315 e McLaren 122, né? Então é o ocaso da McLaren, né? O crepúsculo da McLaren. Bom, outro carro que a gente tem que falar é a Mercedes W4. Então a primeira Mercedes realmente competitiva, né? As 3 primeiras Mercedes, W01, W02, W03, eram as do tempo do Schumacher. Infelizmente o Schumacher saiu. Com a chegada do Hamilton, o carro também melhorou. Outras grandes mudanças, eles trouxeram projetistas para ajudar, né? Então tinha uma época que outros chefes de equipe viraram todos engenheiros da Mercedes. Um exemplo é o Aldo Costa, que trabalhou com Schumacher, era da Ferrari. O Geoff Willis, que tinha sido da Williams, da McLaren, da Red Bull. Então você tinha 2 grandes medalhões que vieram para a Mercedes, Aldo Costa e Geoff Willis. E claro, o chefão nessa época era o Ross Brown. Saiu Norbert Hogg e adivinha quem chega? Toto Wolff vendeu o pedaço que ele tinha na Williams e assumiu o lugar de diretor de equipe da Mercedes Fórmula 1. Faria aquela parceria muito famosa com o Niki Lauda e faria o famoso soco na mesa, volta e meia, quando tudo não desce muito bem. Como é que foi a disputa, o primeiro ano da disputa Rosberg-Hamilton? Hamilton 5-3 em poles, porém Rosberg 2-1 em vitórias, né? O Rosberg ganhou Mônaco da pole, mérito demais do Rosberg. E o Rosberg ganhou também Silverstone. Essa vitória de Silverstone explodiu o pneu do Hamilton por falha estrutural da Pirelli, etc, etc. E o Rosberg herdou a vitória. No qualifying, o Hamilton venceu por 11-8. Então, nessa época, o Rosberg já mostrou que é um piloto que ele conseguia ser digno contra o Hamilton, né? Porque é uma coisa que nem todo mundo consegue, né? Veja lá o Kovalainen, teve vezes que e agora Bottas e tal. Então o Rosberg ele sempre foi um cara digno contra o Hamilton. Esse tem que ficar registrado, né? E a Mercedes pulou para o segundo lugar nos construtores, né? Acabou vencendo a Ferrari ali na Bacia das Almas, 6 pontos apenas, 360-354. Então a nossa Mercedes teve o seu ano ali que ela desabrochou, né? Ela despontou. A Mercedes. O Hamilton ficou em quarto no campeonato, Rosberg em sexto. Olha lá, Lewis Hamilton, 189 pontos, Rosberg 171. O Kimi acabou ficando aqui entre os dois. E vitórias, então, 2 do Rosberg e 1 do Hamilton. Vamos então, meus amigos, para a nossa parte, que é a reta final do vídeo, que é a nossa revisão da temporada, né? Foram 19 corridas, a gente não vai falar de todas, mas tem bastante corrida legal para a gente falar. Então a primeira foi a Austrália, né? Como eu disse, vitória do Kimi, os pneus se desgastando muito, o Kimi venceu na estratégia de pneus, e essa, olha só, para quem está assistindo em 2020 é muito interessante, porque foi a última vitória, até a do Gasly em Monza, que não foi uma vitória nem da Red Bull, nem da Mercedes, nem da Ferrari. Então essas 3 equipes dominaram desde o Grande Prêmio da Austrália 2013 até o da Itália 2020. Foram 7 anos com essas 3 equipes, só Red Bull, Mercedes e Ferrari, dividindo as vitórias. E foi também a última vitória do Kimi até ele conquistar a sua última vitória, até agora, pelo menos, ele ainda está na Fórmula 1, que foi em Austin, Texas, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2018 com a Ferrari, que a Ferrari era competitiva bastante, né, em 2018. Então, última vitória do Kimi até 2018 e última vitória não Red Bull, Mercedes e Ferrari até 2020. Próxima corrida, 2 tretas legais, né? O Alonso cometeu um erro na largada e bateu a asa dele na traseira do Vettel. Mas a equipe falou, não, Alonso, fica na pista, essa asa tá com cara que ela vai aguentar, então você fica aí, daí quando for trocar para o pneu seco daqui a pouco, daí a gente troca a asa para você. Como vocês podem ver na imagem, a asa se autodestruiu na freada ali da curva 1,
E foi uma cena, para quem quiser, veja em vídeo depois, né? Porque o carro ele faz um creu assim e engole a asa lá para baixo do carro. E aí começou a degringolar, né, a temporada do Alonso. E também é uma corrida muito famosa pelo escândalo do Multi 21, né, que foi o Webber estava em primeiro com pneus duros e o Vettel em segundo com pneus melhores, mais rápidos, mais novos. E eles receberam a ordem pelo rádio de manter a posição assim como está, 21, que era o 2 na frente do 1, no caso, né? E tanto o Christian e o Vettel desobedece a equipe, ultrapassa, eles têm uma briga engalfinhada, fazem várias curvas lado a lado, quase batem, um espreme o outro, só que o Vettel acaba passando e vence a corrida. Então, tanto o Christian Horner, chefe da Red Bull, como o próprio Vettel depois admitiram que o Vettel fez isso de certa forma como uma vingança por Interlagos 2012. Vocês sabem que o Vettel bateu na curva do lago ali na primeira volta com o Bruno Senna e eles colocaram a culpa no Webber. Acontecia muito do Vettel e o Helmut Marko falarem isso, né? Que era tudo culpa do Webber. Por quê? O Webber deu uma espremidinha lá em Interlagos, na curva 1 2012 do Vettel contra o muro, e o Vettel, em vez de fazer o S do Senna em segunda marcha, ele faz em primeira marcha. Então o pelotão acaba engolindo ele está lá no meio do bolo, na freada do lago, e bate com o Bruno Senna. Então, esse escândalo aqui do Multi 21 foi, de certa forma, uma vingança. O próprio Vettel disse isso para o Webber depois, na corrida seguinte, na China. Os dois se reuniram, ele falou, não, você estava me devendo essa e eu cobrei agora com juros essa aí, tomei a tua vitória. Outra coisa que aconteceu na China foi o Rosberg implorando para o Ross Brown no rádio, please, 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 porque ele estava com pneus melhores que o Hamilton, queria ultrapassar o Hamilton, mas o Ross Brown fala não, e o hold station, né, mantém a posição, e o Ross Brown não deixou. Então, mesmo que o Rosberg implorou no rádio, please, please, me deixe passar o Hamilton. Então, Grande Prêmio da Malásia, essa é uma corrida que vale a pena alguém buscar aí os melhores momentos e assistir. Grande Prêmio da China, pole do Hamilton, vitória do Alonso, uma vitória tranquila do Alonso, né, naquela época que tinha muito pit stop. Então, e eu me lembro muito bem porque o Alonso estava tranquilo, ele estava abrindo para o segundo colocado no trecho final da corrida e os caras não precisa forçar o ritmo. Você já está abrindo para o cara para o segundo lugar e o Alonso fala, I'm not pushing. Então, nessa corrida da China, terceira da temporada, eu fiquei com a impressão que a Ferrari ia conseguir lutar pelo título com o Alonso, porque ele vence a corrida e ele fala, eu não estou forçando o ritmo, I'm not pushing. E no fim das contas não foi o que aconteceu, né? É isso que me chamou a atenção dessa corrida. Bahrein, famoso pela treta entre o Pérez e o Button, porque os dois chegam quase a tocar rodas na reta, 300 km por hora. Button fica possesso, fala que não é assim que se corre Fórmula 1, que isso é um absurdo, que isso não pode acontecer, etc, etc. Porque o Pérez chegou e falou, cara, eu não vou ser um submisso aqui, né? Então, infelizmente, daí a McLaren demitiu ele. Só que também para ficar na McLaren de 2014 em diante não valeu tanto a pena assim, né? Então o Pérez ficou só esse ano na McLaren. Muito essa treta no Bahrein, na corrida do Bahrein, vale a pena procurar também o vídeo. Foi. Na Espanha, grande vitória do Fernando Alonso em casa, né? 4 paradas, né? Confusão gigantesca, mais de 80 pitstops no total, ninguém sabia quem estava onde, mas o Alonso executou de maneira magistral e venceu em casa. Linda vitória do Alonso. 2013, Mônaco, foi a vitória do Rosberg, pole vitória. Na verdade foi Rosberg e Hamilton no grid, mas o Hamilton terminou em quarto, eu acho. E eu lembro que o título do podcast F1 Brasil para essa corrida foi Vem com a gente no busão prateado. Porque assim, com esses pneus assim, em Mônaco, o que a turma fez? O Rosberg largou na pole e levou a corrida em banho-maria, girando, se eu não me engano, 8, 10, 12 segundos mais lento do que o tempo da pole. E foi assim, esperava os outros parar, parava, tal. Então, eu sempre lembro do título desse podcast F1 Brasil, dessa corrida em 2013, que é Venha com a gente no busão prateado. Teve acidente do Felipe Massa no treino. Isso aqui foi no treino livre 3, então ele fez igual o Alonso lá em 2010, só que do Alonso custou o título, né? Bateu no treino livre 3,
O Alonso bateu na Massenet, né? O Massa bateu na Sainte-Devote mesmo. E ele não participou do treino e largou em último, né? Nem sei onde que o Massa chegou nessa corrida. Deixa eu ver aqui. Felipe Massa acabou abandonando a corrida. Então, Rosberg vitória, Massa e teve um entreveiro também entre o Kimi e o Pérez, né? Ali na saída do túnel, tá? O Kimi cai lá pro final, acaba recuperando para chegar em 10º e ganhar um pontinho. Grande Prêmio do Canadá. Não, e também teve o acidente do Maldonado, né? O Maldonado bateu na Tabac, né? Não sei o que ele foi aprontar, acho que ele foi tentar ultrapassar alguém. Para quem conhece mais ou menos, já guiou ali em Mônaco, em algum simuladorzinho, Tabac é uma curva de média para alta velocidade, né? Você sai da chicane do Porto ali, sai do túnel, chicane do Porto, sai acelerando as marchas, dá um toque no freio, reduz uma marcha e faz a Tabac. É uma curva meio malvadona. E o Maldonado fez a proeza de bater nesse lugar, o carro dele sai do chão, acho que eu tenho outra imagem aqui, não? E ele destrói a barreira, né? Então tem que ter uma bandeira vermelha para consertar a barreira, aquela coisa toda. Maldonadão em grande forma aí com a Williams, né? Então, Grande Prêmio do Canadá, vitória do Vettel. Aqui começa uma coisa que nunca tinha acontecido, mas o Vettel é vaiado, né? Acho que não sei se o pessoal estava por causa talvez da Malásia, do Multi 21, ou por ele ganhar muitas corridas. Começou que vaiaram no pódio. Isso aconteceu em várias corridas nesse ano. Eu acho que também porque quarto ano que o Vettel estava que ia ser campeão, a galera estava meio com uma rejeição aí como o Vettel. Esse foi o primeiro grande prêmio em que vaiaram o Vettel. Essa corrida aqui eu já falei, né? Acho que eu estou na frente do pneu furado aqui, deixa eu diminuir e pular lá para cima. Então, já falei, né? Hamilton pole, fura o pneu com ele liderando. Rosberg vence, Felipe Massa também explodiu o pneu, outros pilotos explodiram, então por causa disso aqui mudou a construção dos pneus e favoreceu a Red Bull novamente. 10ª etapa, Grande Prêmio da Hungria, primeira vitória de Lewis Hamilton com a Mercedes, né? Então para quem assiste aí todas as temporadas depois, o domínio do Hamilton, né? Foi campeão em 14, 15, 17, 18, 19, tá em vias de ganhar 20, né? Essa foi a primeira vitória do Lewis Hamilton da pole, né? Então executou a estratégia tudo certinho e foi uma das poles aí do Hamilton no ano, né? Quantas poles ele fez mesmo? Lewis Hamilton, 5 poles no ano, né? Então, Grande Prêmio da Hungria, primeira vitória do Hamilton pela Mercedes. Outra cena famosa de 2013 é o Mark Webber, que quebra o câmbio na última volta dessa corrida e ele meio que a pé ali, ele meio que invade a pista, uma cena meio ali, porque o pessoal fica meio preocupado, e pega uma carona com o Fernando Alonso, e ele acaba sendo punido pelos comissários, né? Então muita gente reclamou, uma certa nutelice da Fórmula 1, ele foi punido no grid para a corrida seguinte por causa disso daí. Aí a gente vem para a imagem que começou aí o nosso programa de hoje, né? O nosso vídeo, que é Vettel campeão na Índia, indo ali, faltando 3 corridas, né? Então essa daqui foi a 6ª vitória seguida do Sebastian Vettel, né? Imagem lindíssima. Tem outras imagens, né? Dessa cena aqui dele comemorando o tetracampeonato, né? Então todo mundo muito feliz na Red Bull. E essa aqui foi a vez que o Kimi, então, que o engenheiro foi muito grosseiro com ele no rádio, né? Porque o Groselha, o companheiro de equipe, estava com pneus mais novos e era para o Kimi deixar ele passar. E o Kimi acho que não queria deixar ele passar nas curvas de alta, foi esperar um pouco e o engenheiro falou: Kimi, get out of the fucking way, né? Então foi muito desagradável. Daí o Kimi falou: não grita, don't you fucking shout também e tal. E é engraçado que isso acontece na Índia. Aí depois o Kimi enfia o carro no muro logo no começo de Abu Dhabi, abandona e já não participa das 2 últimas para operar a coluna, né? Então foi uma despedida não muito sensacional do Kimi aí nessa corrida. E por último, o Grande Prêmio do Brasil, que acho que o que ficou marcado ficou muito bonita, né? A despedida do Mark Webber, que ele falou: eu não vou me despedir, só aquele capacete que ninguém vê o rosto da pessoa. Então quando ele passou a linha de chegada, ele tirou o capacete, né? Guardou ali dentro do carro e foi acenando para a torcida
Foi uma cena assim muito bonita, né, na minha opinião. E dali para frente o Weber estava ali com, se eu não me engano, para fazer 38 anos. Ele até teria, acho que alguma lenha para queimar na Fórmula 1, mas acabou que, né, quem sabe se ele tivesse ido para Ferrari antes, teria sido melhor para ele. Acabou que ele foi terceiro colocado nesse campeonato, então o Mark Webber acabou nunca sendo sequer vice-campeão, né, na história da Fórmula 1. Então é uma coisa que, pelo menos, se for comparar, por exemplo, com o Felipe Massa, o Mark Webber, o Felipe Massa foi vice-campeão, pelo menos, e chegou a ser campeão aí durante alguns segundos, né? Então é isso aí. Beleza, então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de 2013. Então, para o nosso vídeo, para o nosso próximo vídeo, a gente vai ter carros híbridos, né? Então vai ser começar o domínio da Mercedes aí, né? De 2014 para frente vai ser tudo vitória da Mercedes, mas o que vai ter de treta vocês não imaginam, meus amigos. Então a gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Um abração para todo mundo e até lá.